Eu imagino que, assim como eu, você também já tem idade suficiente para ser considerada adulta. Mas será mesmo que a gente age como tal? Bom, falar sobre as características de maturidade do adolescente é fundamental para a gente analisar e descobrir quais pontos da nossa personalidade ainda precisam ser desenvolvidas. Oi, meu nome é Gabi e hoje a gente vai falar sobre as características de maturidade. Gente, a ideia desse vídeo surgiu quando eu tava lendo o livro O Mapa da Maturidade dos Náufragos. Achei tão interessante, falei, eu acho que isso dá um vídeo. Bom, mas pra gente falar de imaturidade, primeiro a gente precisa falar de maturidade e o processo de amadurecimento. Eles colocam que o processo de amadurecimento dá início quando o indivíduo se dá conta de que ele pode e deve ser mais do que ele vem sendo. Então eles falam que o processo de amadurecimento está interligado ao processo de desenvolvimento da própria personalidade. E é na adolescência que o indivíduo se dá conta da existência desse eu, porque até então ele se via apenas como uma extensão dos pais. E na adolescência ele começa a descobrir que ele tem gostos próprios, desejos próprios, opiniões. Uma vez eu vi o Ítalo falando que é natural que a criança busque como referência somente os pais. E quando ele chega na adolescência, ele começa a buscar referência em alguém além dos pais. E os pais, muito espertos, já escolhem quem serão os adultos que eles vão permitir estar nesse campo de visão do adolescente, porque eles sabem que uma hora ou outra o adolescente vai buscar referência para além deles. Mas infelizmente o que acontece muito é que muitos pais, talvez desatentos, não se preocupam com quem serão essas pessoas que os adolescentes vão também tomar como referência. E os adolescentes começam a buscar referência em pessoas que de repente têm uma visão de mundo, uma opinião completamente diferente da família. Aí esse adolescente começa a trazer para casa opiniões, pensamentos que divergem completamente do que a família vinha ensinando e falando até então. Então é um período que pode ser muito conflituoso e de muita solidão para o adolescente. Mas nesse período é muito importante que o adolescente se coloque à prova, se teste para ele conhecer mesmo as próprias capacidades, as possibilidades, que ele se dê conta da potência que há nele. Porque senão ele vai se tornar um adulto talvez até um pouco inseguro, porque ele nunca se testou para ter certeza, sabe? Não, eu sei do que eu sou capaz. Mas também o que pode acontecer é que o adolescente, se ele não tem um adulto bem experiente ali para orientar ele nesse processo, ele começa a se espelhar em uma personalidade mais forte e, por um modo repetitivo, ele até desenvolve uma personalidade, mas é uma personalidade sem nenhuma pessoalidade. É como se fosse só uma extensão de uma personalidade mais forte. E é aí que surge o que o professor Olavo fala tanto, que é o espírito de rebanho. Eu vou falar aqui sobre o artigo O Imbecil Juvenil, do professor Olavo. Eu vou resumir, mas para quem não leu, eu vou deixar aqui na descrição e leiam, gente. Esse artigo, assim, é fenomenal e eu acho que todo mundo, lendo ali com calma, vai se identificar de alguma forma. Nossa, eu realmente pensava isso, agia assim, isso não faz sentido, é muito legal. Para quem não conhece, o professor Olavo começa falando que ele não acredita nessa bobeira que é pensar que a adolescência é um período de amor, a liberdade. Ele fala que é muito o contrário disso. Vou até ler o que ele fala. Desde cedo, me impressionaram muito fundo na conduta de meus companheiros de geração o espírito de rebanho, o temor do isolamento, a subserviência à voz corrente, a ânsia de sentir-se iguais e aceitos pela maioria cínica e autoritária, a disposição de tudo ceder, de tudo prostituir em troca de uma vaguinha de neófito no grupo dos sujeitos bacanas. Bom, gente, esse vídeo é pra gente refletir sobre esse espírito de rebanho que o professor coloca aqui nesse artigo. E ele fala as características, né, desse espírito de rebanho. Vamos analisar uma por uma pra gente descobrir quais pontos da nossa personalidade talvez ainda precisa ser desenvolvido e talvez a gente ainda carregue uma característica aí de adolescente até hoje. Bom, a primeira característica que ele coloca é o temor do isolamento. Por que a gente tem tanto medo de ficar sozinho? Mas antes, vamos fazer um parênteses, porque é muito importante a gente saber separar
o que é um temor do isolamento do que é não gostar do isolamento. Lembrando aqui, eu comentei com vocês que 2018, 2019, até 2020, foi um período que eu fiquei muito sozinha. E eu tava completamente incomodada com essa situação, mas em nenhum momento eu tentei fugir do isolamento. Percebe que é diferente? Porque a pessoa que tem esse temor do isolamento, ela vai tentar fazer de tudo para sair dele. E nesse tentar fazer de tudo, talvez ela abra mão de valores, de princípios. É diferente da pessoa que, olha, eu não gosto de estar nessa situação de isolamento, mas eu também não estou disposta a abrir mão de alguns valores e princípios meus. Por exemplo, eu lembro que era uma fase que eu tinha acabado de ficar solteira, eu estava completamente sozinha e algumas amigas, até muito bem intencionadas, me convidavam para programas que não fazia sentido. Por mais que eu me sentisse tentada aí, porque eu queria conversar, eu queria ver pessoas diferentes, eu sabia que aqueles lugares não eram congruentes com o que eu acreditava e com o que era um valor e um princípio para mim. Então, é muito importante também a gente saber dar nome às coisas. Olha, eu tenho um temor a isolamento e faço de tudo, às vezes cedo, abro mão de princípios, ou eu só não gosto, e sempre que eu me encontro nessa situação, eu tento já logo dar um jeitinho de encontrar bons amigos para sair dessa situação. Porque aí sim é válido. Então, se eu tivesse ficado lá em 2020 e aceitasse, ok, vou viver aqui isolada, talvez eu não viveria o que eu vivo hoje de ter vários amigos que pensam parecido e que me fazem muito bem, porque eu sou essa pessoa que gosta de conversar, que gosta de sair. Se eu ficasse lá, eu não tava confortável. Mas entende, eu não precisei ceder nenhum valor, nenhum princípio meu para conseguir sair do isolamento. Acho que ficou claro, né? O segundo ponto é a subserviência à voz corrente. Nesse ponto, eu fiquei pensando assim, o quanto a gente reflete e analisa antes de sair replicando alguma coisa ou até defendendo algum ponto, porque às vezes tá todo mundo com uma opinião tal. Todo mundo pensa tal coisa sobre o atual governo. E aí a gente vai nessa boiada de pensar igual. Isso é, de certa forma, ser completamente subservientes, né? Então, é analisar, parar e repensar mesmo. Quão profundo eu vou nos meus estudos, nas minhas análises, antes de eu tomar um partido, antes de eu levantar alguma bandeira. Porque senão, você é só mais um no meio da boiada. Então, não interessa, independente se você é de um lado ou de outro, mas se você foi só ali com a boiada, isso não é inteligente, isso é uma atitude imatura. Vamos lá, próximo ponto. A ânsia de sentir-se iguais e aceitos pela maioria cínica e autoritária. Eu achei muito interessante porque ele poderia ter parado no a ânsia de sentir-se iguais e aceitos. Mas aí mudaria completamente o sentido, porque eu acho que realmente o nosso desejo de se sentir igual e aceito é válido. O problema é igual a quem? Aceito por quem? É isso que a gente tem que analisar, porque também falar que a gente, não quero ser igual a ninguém, não quero ser aceito por ninguém, talvez isso é até uma postura arrogante. É muito louvável que a gente tenha um grupo de pessoas que a gente admira e que a gente quer ser igual, que é, assim, óbvio, a nossa medida, né, mas se espelha pra alcançá-los de alguma forma, assim como também, eu espero um dia ser reconhecida por tal pessoa, seja na minha área profissional ou não. Isso é válido. Mas o que ele fala aqui é pela maioria cínica e autoritária. E normalmente essa maioria cínica e autoritária que ele fala aqui, que ele tá falando do jovem, normalmente é o establishment, né? É o que tá todo mundo falando. É uma voz que vem e te impõe uma coisa e que se você não for aquilo, se você não se sentir, não se declarar parte daquilo, é tipo o feminismo. Eles colocam de uma forma que a gente não pode não concordar com eles. Isso é uma coisa completamente autoritária. Então, uma feminista, diante de uma mulher que se declara antifeminista, por exemplo, ela já julga essa mulher, coloca como se essa mulher fosse contra todas as outras mulheres e desejasse o mal de todas as mulheres. Percebe como essa voz é autoritária? E quando a gente cede a essa voz, só porque ela é autoritária e talvez até por meio da força, seja julgamento, tá fazendo a gente aderir àquele movimento e a gente cede a isso, a gente tá sendo imaturo. É diferente. Agora, se você, por livre e espontânea vontade, após estudos, após analisar, decide aderir a algum movimento. A outra característica é a disposição de tudo ceder. E aqui é isso mesmo. Só que como que a gente vai saber
quais são os valores e os princípios que a gente pode ceder, se muitas pessoas nem sabem quais são os seus valores, os seus princípios. Quando eu tava pensando no vídeo, eu lembrei de uma situação perfeita, assim, para as mulheres, todo mundo vai me entender. Às vezes a gente tem aquela amiga que quando conhece um cara, o cara dá todas as red flags possíveis e a amiga tá lá passando pano e justificando cada erro, cada atitude ruim daquele cara. Mas normalmente isso acontece porque essa mulher não tem bem definido quais são as coisas que ela aceita, quais as coisas que ela não aceita, qual é a lista de prioridade. E isso, gente, não é ser engessado, porque uma pessoa madura também entende que mesmo essas listas, mesmo essas coisas um pouco que parecem engessadas, elas são flexíveis, né? Em uma situação a gente, essa pessoa tem esse defeito, mas essa qualidade aqui é muito melhor, então compensa. Mas a mulher que tende a essa característica de passar pano pra tudo é porque ela não tem bem definido pra ela o que é que ela quer, o que ela aceita, o que ela não aceita. Então, essa característica de maturidade que o professor coloca como tudo ceder, então, pra gente não ceder a tudo, a gente primeiro precisa saber quais são os nossos princípios, para então a gente também saber, nossa, até aqui eu vou, daqui em diante eu não abro mão, eu não cedo. E para finalizar, a última, ele coloca reforçando isso, né, de tudo prostituir em troca de uma vaguinha de neófito no grupo dos sujeitos bacanas. Então, é a pessoa que decide abrir mão de todos os princípios, de todos os valores. Isso acontece muito quando vai para a faculdade, né? A pessoa entra na faculdade, tinha ali todo um escopo de ideias, de valores que a família tinha passado, mas percebe que se manter esses pensamentos e se expressar dessa forma, talvez não vai ser aceito nesse grupo novo que acabou de surgir. E aí, ele fala de tudo prostituir em troca de uma vaguinha nesse grupo. Mais uma vez, eu fiquei pensando que é natural a gente querer ser aceito a algum grupo. Mas, de novo, quem é esse grupo e por quê? Qual que é a nossa motivação? Por que a gente quer ser aceito nesse grupo? Que aqui ele coloca sujeitos bacanas. A gente já, só por conhecer o professor e ver esse ironismo dele aqui, a gente já consegue entender muito bem de quem que ele tá falando, né? Quem que são esses sujeitos bacanas? Eu imagino uma menina meio de cabelo colorido, talvez, sei lá, alguma coisa nesse sentido. E tudo isso, gente, pra finalizar, é a gente repensar mesmo quais características desse imbecil juvenil ainda tá presente na nossa personalidade e como a gente pode fazer para melhorar. Então é pensar, refletir mesmo sobre todos esses pontos. Será que eu sou subserviente à voz corrente? Se eu tenho um medo exacerbado do isolamento? Se eu analiso antes de aderir a um movimento, a uma ideia, a um grupo? Aonde eu tô querendo ser aceita? Tudo isso pra gente desenvolver uma personalidade mais forte, uma personalidade mais sólida, que a gente tenha mais consistência e mais segurança de ser nós mesmos. Isso tudo, no final, é porque quando a gente é mais forte, a gente é mais capaz de amar e de servir as pessoas que estão ao nosso redor. Então, se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, não esquece de curtir, se inscrever, comentar. Comenta aqui nos comentários se vocês gostaram dessa ideia de vídeo, de eu pegar algum assunto que eu tava lendo, juntar com tudo que passou na minha cabeça enquanto eu lia e trazer aqui pra dividir com vocês. E também, se vocês tiverem alguma coisa pra acrescentar ou pra discordar, comenta aqui que eu quero ler. Um beijo, gente!